Olá, meu nome é Esther, sou médica nefrologista, trabalho na área de medicina há 6 anos, quase 7, e como nefrologista há 3 anos. Atualmente trabalho em um tempo reduzido, porque eu e meu marido decidimos pela educação domiciliar. A gente tem 2 filhos, um de 4 anos e um de quase 2 anos, o Davi e o Daniel. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a beleza do corpo humano. São coisas que me chamaram a atenção desde sempre e que hoje eu tive a oportunidade de falar um pouquinho para você. Quando a gente vê em Salmos 19, a gente sempre fica maravilhado, né? Quando a gente vê que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Todo o universo proclama como Deus é grande e tudo que ele fez. Nós temos um Deus que é fantástico. E tanto olhando para a imensidão do universo, quanto olhando para cada célula e cada molécula, a gente fica impressionado com a beleza e com a grandeza do nosso Deus, né? Tanto para o macro como para o micro. Então a gente sabe que ninguém tem desculpa diante de Deus para dizer que ele não existe, para dizer que nunca pensou sobre isso. E quando a gente olha o corpo humano e vê cada interação química, cada célula, cada sinalização, efeito químico que acontece e coisas que a gente sabe que nunca vamos conhecer plenamente, porque é de uma grandeza infinita, é a glória de Deus se mostrando para cada pessoa. E eu lembro quando eu tinha 14 anos, que a minha mãe, numa época que eu morei 3 meses fora de casa, numa tentativa de começar o ensino médio em uma cidade maior, acabou que no final não deu certo, mas a minha mãe me ligou na época do meu aniversário e eu lembro muito bem dela dizendo o Salmo 139, que ela leu todo enquanto estava pelo telefone. E desde então esse salmo tem acompanhado, né, tudo aquilo que eu estudo e toda a beleza de Deus. E quando o salmista fala na versão atualizada em português que Deus nos criou, né, que ele fica encantado como Deus nos formou de modo assombrosamente maravilhoso. E é exatamente essa palavra que me encanta, porque foi exatamente assim, desse modo assombrosamente maravilhoso que Deus nos criou. E a Bíblia sempre tem razão em tudo, né? Eu lembro que quando eu estudava embriologia, e a história da embriologia, existia uma teoria antiga que dizia que o homem, antes dos microscópios surgirem, antes deles saberem como era o espermatozoide, como era o óvulo, muitas das teorias é que o homem vinha em miniatura dentro do espermatozoide. Então, esse espermatozoide que saía do homem só entrava na mulher e crescia. Entretanto, a Bíblia fala, no Salmo 139, que os olhos de Deus nos viram a substância ainda informe. Então, nos viram a massa, né, o embrião. Então, a palavra de Deus é mais precisa em relação à própria embriologia do que a nossa ciência. Porque a Bíblia sempre tem razão, né? A gente não tem dúvida disso. O Salmo foi escrito há cerca de 3.000 anos atrás. E essas teorias datam mais ou menos da época de 1600, que era antes dos microscópios serem formados. Então, quando a gente vê a mesma tradução no original, nessa substância informe, na verdade, algumas traduções têm como uma substância imperfeita, outros falam como fios, né? Mas, de qualquer forma, dá a ideia de alguma coisa que não tinha forma do ser humano, como se pensava. Era alguma coisa informe. Deus ali, ele já tinha escrito todos os nossos dias, todos escritos e determinados, e quando nenhum deles havia. Isso é uma coisa que me consola e me conforta muito, em saber que na fase que eu tô como mãe, com os meus filhos pequenos, Deus tá aqui olhando para cada um de nós, e ele já sabe todos os dias dos nossos filhos. Cada um está escrito e determinado por ele, quando nenhum deles havia ainda. Então é maravilhoso poder confiar nesse Deus. Quando a gente vê também algumas outras traduções desse versículo, eles falam sobre isso, né? Que Deus viu a nossa forma antes que a gente viesse a ser qualquer coisa, né? Deus, ele já nos conhecia sem a gente nem existir. Ele já sabe todas as coisas. E no livro dele, ele registra tudo. Ele é o arquiteto que planeja e executa perfeitamente, porque é ele o dono de tudo. Ele é o dono do tempo, ele é o dono da razão, da inteligência, a criatividade, né? É dele tudo. Deus esboça o seu trabalho e faz exatamente como ele quer. Quando a gente pensa que todos os nossos membros, né, foram escritos, estão no seu devido lugar, outra versão também da tradução hebraica, né? Todos os meus dias foram escritos, que todos os meus membros também foram escritos. Então fica num sentido duplo. Todos os períodos da nossa vida. Mas de
qualquer forma para saber qual é a grandeza de Deus. Voltando mais especificamente para a parte técnica, voltando um pouquinho para a parte técnica da medicina, algumas peculiaridades, particularidades do corpo humano me chamam muita atenção. Em primeiro lugar, quando a gente vai pensar ainda em embriologia e formação do ser humano, algumas coisas me chamam mais atenção em relação ao corpo humano e a como nós somos formados. Primeiro, porque nós sabemos que todo o nosso DNA é formado a partir de 4 aminas. E isso e a combinação dessas 4 aminas é quem vai formar todos os tipos de proteína, tudo aquilo que nós somos, né? Porque nós somos formados por proteínas. E com uma simplicidade de serem apenas 4 aminas, Deus faz toda a complexidade do ser humano em todas as suas particularidades e individualidades. E a gente sabe também que pequenas alterações podem também levar à inviabilidade do ser humano. E isso me chama muita atenção de como pode existir uma teoria evolucionista que diga que as coisas podem vir do acaso. Se pequenas alterações já vão levar um ser humano inviável. Então isso não tem lógica, né, humanamente falando. E ainda na embriologia... Calma que o vídeo ainda não acabou. Meu nome é Sara e eu sou a responsável por todo o conteúdo da nossa plataforma, que se chama Educalar Premium. E eu gostaria de, neste momento, convidar você a fazer um tour pela nossa plataforma. O link você pode encontrar aqui embaixo na nossa descrição e conhecer o que nós temos oferecido para os pais que fazem homeschooling em todo o Brasil. Te vejo na plataforma. Até mais! Quando a gente pensa num bebê, a nossa circulação normal do adulto, como que funciona? Ela funciona um coração que é dividido em 2, um desses ventrículos, que é uma metade do coração, no caso o ventrículo direito, vai bombear o sangue que vem do corpo para o pulmão, e o pulmão oxigenado vai enviar o sangue de volta para o coração esquerdo, que vai enviar o sangue para todo o corpo de novo, e aí o sangue chega sem oxigênio e se refaz o ciclo. Quando a gente pensa em como é um bebê na barriga, porque o bebê não respira pelo pulmão, ele não tem ar. De onde veio o sangue? E aí eu trouxe um desenhozinho que mostra isso. Aqui nós temos as câmaras cardíacas. E nessas câmaras cardíacas nós vemos algumas coisas diferentes. Essa é a placenta. Então, o sangue do feto, ele vai ser oxigenado na placenta, que vai ser o pulmão do bebê. Esse sangue oxigenado, ele vai passar pelo fígado, vai se dividir aqui no meio, mas vai chegar oxigenado ainda ao coração direito. Então é um sangue com oxigênio. Entretanto, ele não ia resolver, porque se esse sangue com oxigênio viesse para o ventrículo direito e fosse para o pulmão, não teria muito sentido. O pulmão não é oxigenado, ia chegar já um sangue sem oxigênio para ir para o corpo. Providencialmente, Deus colocou no feto um forame oval que fica entre os 2 átrios. Então o sangue que chega aqui, ele vem para o coração direito, vai para o coração esquerdo diretamente, 90% dele, para assim oxigenar o corpo. E principalmente o cérebro do bebê, que é o que mais desenvolve. A gente sabe que a criança nasce com a cabeça maior do que o resto do corpo comparativamente ao adulto, porque é uma parte muito desenvolvida. Quando a criança nasce, a expansão do pulmão, que é causada por fatores relacionados ao próprio fechamento da placenta. Em segundos, essa pressão aumentada dos pulmões faz com que se feche esse septo. E aí comece toda a circulação como se fosse no adulto. Eu sei que é um pouquinho complexo, mas é só para vocês conseguirem enxergar como Deus faz as coisas em relação ao nascimento e como em segundos toda essa circulação é mudada para que o bebê possa nascer e rapidamente mudar a fonte de oxigênio que era da placenta para o seu próprio pulmão. E como a beleza disso é feita e como isso é feito rápido. Quando a gente pensa, um coração, ele tem 4 câmaras cardíacas, 2 átrios, 2 ventrículos. Esse coração, ele vai bombear o sangue por uma vida inteira. Então são mais ou menos, o coração de um homem de 70 anos bate mais ou menos 2,5 bilhões de vezes na vida, considerando um ritmo aí médio de 70 batimentos por minuto. E ele bombeia cerca de 224 milhões de litros ao longo de toda a vida. Quando a gente pensa nas válvulas cardíacas, essas válvulas são sincronizadas com o movimento do coração, para que assim, quando o músculo bater do ventrículo, as válvulas que precisem se abram e as que não precisem se fecham para que o sangue não faça o fluxo reverso. Tudo isso é muito bem coordenado por Deus. Eu sou nefrologista particularmente, gosto bastante do rim e também me encanta quando eu penso como é feita a nossa regulação em relação à parte de volume,
que a gente chama em relação a quanto de água, de líquido nós temos no nosso corpo, em relação aos eletrólitos, que são os sais minerais. O rim tem duas funções principais, de regular os nossos eletrólitos, e envolve sódio, potássio e outros íons, e volume, que é em relação à quantidade de sangue. A gente consegue tomar de meio litro de água até 10 litros de água, e o nosso rim consegue regular a perda de água e de sais minerais para que nós não tenhamos nem uma diluição do nosso sangue e nem ele concentrado demais. Todo mundo sabe que quando você fica em um momento sem tomar água, automaticamente você para de fazer xixi. E o contrário também. Se você é obrigado a tomar muita água, você vai no banheiro mais vezes, porque o rim regula isso de maneira muito precisa. Muito precisa, de forma que se você tem meio litro acima de sangue, que dá uma variação de osmolaridade muito pequena no sangue, o seu rim dispara hormônios que vão aumentar a sua diurese, ou seja, a quantidade de xixi que você faz. Isso tudo serve para quê? Serve para regular nossa pressão, porque se tiver muito sangue, muita volemia, que a gente chama, esse sangue ele vai fazer uma pressão maior no nosso sistema arterial e vai aumentar a nossa pressão. E ele serve também para regular várias outras coisas. Pequenas alterações renais, pequenos usos de medicamentos podem alterar isso. Isso também é usado na parte médica até para ajustar algumas coisas relacionadas à doença, que infelizmente nós temos de maneira grande e assustadora. Seguindo aí nos órgãos, um outro órgão muito interessante, que faz muita falta quando ele entra em insuficiência é o fígado. O fígado é um órgão que nós não ouvimos muito falar dele, a não ser que ele dê problemas. Mas ele é responsável por eliminação de vários tipos de toxinas no nosso organismo, ele é responsável pela produção também de várias coisas, incluindo o sangue. A gente só imagina que o sangue é feito na medula óssea, mas não. O fígado tem um papel importante, principalmente quando a medula óssea falha também. E ele tem uma circulação, que a gente chama de uma circulação porta, que faz com que ele seja oxigenado tanto pela parte arterial quanto pela parte venosa. E essa mistura de sangue muitas vezes leva a metabolização de medicamentos, muitas coisas são relacionadas no fígado, tem que passar no fígado antes de fazer efeito, e também levam a o que a gente chama de clearance, né, de várias substâncias, de degradação de várias delas, além da produção também da bile, que é responsável por parte da nossa digestão. A vesícula biliar não serve só para dar cálculo, ela tem uma função digestiva bem importante também. Quando a gente pensa em algumas doenças relacionadas ao corpo humano, por exemplo, a insulina. O pâncreas é um órgão endocrinológico que produz dois tipos de hormônios. Um hormônio que serve para a digestão, que sai do pâncreas ali para ação local no intestino, e um hormônio e dois hormônios, a insulina e o glucagon, que são responsáveis por efeitos longe. E isso também é muito legal da gente ver na endocrinologia, que são hormônios feitos e que sinalizam muitas vezes a distância, né, em todos os lugares. A insulina, como todos sabem, ela é responsável pela regulação da glicose, da glicemia no nosso corpo. Quando a gente pensa em insulina, o que é a insulina? Ela é um carrinho que vai servir para jogar a glicose de fora para dentro da célula. E a gente sabe que a falta da insulina leva a uma doença chamada diabetes. Muitas vezes, o início da diabetes é causado por uma obesidade, por alguma coisa que vai fazer, inicialmente, produzir-se mais insulina. É uma resposta de regulação do nosso corpo. Se nós comemos mais, nós vamos ter mais glicose, nós vamos precisar de mais insulina. E com o tempo, a nossa célula vai se cansando de tanta insulina e vai criando resistência a ela. E aí começa a se dar o diabetes, porque quando você tem uma resistência à insulina, você pode ter até mais insulina no seu sangue, mas ela não funciona como devia na célula. E aí, por isso, envolve o cuidar do templo do Espírito Santo, né? Deus nos fez para que nós trabalhemos naquilo que Ele pediu. E quando a gente pensa em doenças causadas por obesidade, doenças causadas por coisas que nós descuidamos da nossa saúde, nós pensamos que nós não estamos sendo bons mordomos do nosso próprio corpo, daquilo que Deus nos deu. Ainda falando do ponto de vista endocrinológico, a parte de endocrinologia de hormônios, um outro hormônio muito importante é o da tireoide, que todos conhecem. E geralmente a tireoide tem uma glândula que fica aqui no pescoço e ela é responsável por ativar todas as outras células, de maneira que
alterações muito grandes do hormônio tiroidiano levam a pessoa, se for para mais hormônio, a taquicardia, aceleração, emagrecimento, ou o contrário, o hormônio menor pode levar também a pessoa a ficar mais letárgica, quieta, sonolenta, e aí acaba isso levando à obesidade, porque a pessoa não gasta a energia que precisa, e muitas vezes isso precisa ser tratado. Mas é de forma que quantas vezes a gente vê essas sinalizações à distância e particularmente acho impossível pensar em como alguma pessoa consegue pensar que isso veio do acaso. É impossível, é impossível. Deus é um grande arquiteto que bolou tudo de forma tão perfeita que nós nunca vamos descobrir tudo o que se precisa. E todas as sinalizações responsáveis e tudo isso. Então, finalizando, vivi muito tempo indefensivo. Pensar em defender de maneira tímida o que Deus fez em relação à teoria evolucionista. Hoje não. Hoje eu vejo que Deus nos fez de modo assombrosamente maravilhoso e isso deve ser declarado aos 4 cantos, porque não é possível que isso tenha vindo do acaso. Eu lembro de uma vez de ter visto o livro do Adalto Lourenço, uma ilustração. Será que era possível que um caminhão andando na frente da sua casa batesse em algum lugar, capotasse e aí lá dentro, com vários ingredientes do supermercado, juntassem ovos em um canto, trigo, açúcar, fermento, tudo aquilo que precisa fazer um bolo, por um acaso caíssem dentro de uma forma que estava sendo levada, né? E ó, claro que o ovo tem que ser sem casca, né? E aí de uma explosão do caminhão caísse um bolo pronto na sua mesa de casa. Você acha que isso é possível? Então, por que as pessoas pensam que através de uma explosão e de bilhões e bilhões de anos de acaso, sendo que a própria lei da física fala que todas as coisas tendem ao caos, por que a partir disso surgiria um homem tão complexo, tão fantástico, com tantas características particulares em relação não só à anatomia, mas em relação ao temperamento, em relação às habilidades de cada um? De que forma isso surgiria do acaso? É impossível. Deus, ele é fantástico no que faz, porque a criatividade dele é enorme. Você já pensou que você tem papilas gustativas que conseguem sentir o sabor de cada alimento? Que Deus poderia simplesmente ter feito arvorezinhas com comprimidos de nutrientes e aí a gente comeria o que fosse preciso? Mas não, Deus nos deu, dentro da criatividade dele, ele nos deu a diversidade de alimentos, de sabores, de paladar, de cheiro, de visão. Mesmo no mundo caído e estragado pelo pecado, quantas coisas lindas massageiam os nossos olhos. Mesmo que nós não consigamos ir, mesmo que seja só pela internet, quantos lugares lindos o mundo tem. E ao mesmo tempo isso me faz pensar como vai ser o céu. Né? Se o sol que nós temos hoje ali fora, no mundo caído, já brilha tanto, pensar que a luz de Cristo vai escurecer o nosso sol. Isso só me deixa mais fascinada e encantada com o que vai vir ainda. E é isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Dentro do possível, eu posso estar à disposição para responder e ajudar. Já agradecendo também a Educalar por todo o apoio que tem dado à nossa família em relação a fundamento. Eu acho que muito mais que fundamento, meus filhos ainda estão pequenos, em relação à segurança e à união de pais que fazem a mesma coisa e que estão com o mesmo objetivo, de educar os seus filhos, não para glória dos pais, não para o sucesso dos filhos, mas para que Deus seja glorificado, assim como Ele fez e assim como Ele é, independente daquilo que nós façamos, que nós possamos fazer isso intencionalmente, para que Ele sempre seja a referência, que Ele sempre seja o máximo na nossa vida. Tchau, tchau.